Campeonato de Portugal, Série A, onde está incluída a nossa equipa, a equipa de todos nós, os limianos. Limianos que ontem perderam perante o FAF, o terceiro classificado, uma vitória contundente, uma derrota contundente, mas vamos já falar sobre isso. Então, resultados completos: Pedras Salgadas 1, Felgueiras 2, Vizela 3, Mirandês 0, Limianos 1, FAF 4, Chaves Satélite 3, Maria da Fonte 0, Caçadores das Taipas 0, Monte Alegre 1, Vila Verdense 1, São Martinho 2, Oliveirense 3, Mirandela 1, Morelinense 0, Trofense 1 e Gil Vicente 1, Turcatense 0. A próxima jornada será jogada no dia 14. Teremos então Felgueiras, Mirandela, Vila Verdense, Gil Vicente, Trofense, Limianos, Turcatense, Vizela, Maria da Fonte, Pedras Salgadas, Monte Alegre, Morelinense, FAF, Caçadores das Taipas, Mirandês, Chaves Satélite e São Martinho, Oliveirense. Na classificação, ao rubro, primeiro Vizela 67, segundo Trofense 60, terceiro FAF 60, quarto São Martinho 59, Felgueiras 1932 56. Entre o segundo e o quinto classificado, apenas 4 pontos os separam. O sexto é o Mirandela com 47, sétimo Chaves Satélite de 40, oitavo Monte Alegre 39, nono Morelinense 32, décimo Pedras Salgadas 32, décimo primeiro Turcatense 28, décimo segundo Maria da Fonte 28, décimo terceiro Oliveirense 26, zona de despolução, décimo quarto Limianos 25, décimo quinto Taipas 18, décimo sexto Mirandês 14, décimo sétimo Vila Verdense 12, no décimo oitavo e último lugar, não conta para nada, Gil Vicente 100 pontos, porque vai estar assegurada a sua subida à Primeira Liga. Álvaro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo, boa noite, João, e boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Alves de Lima. Ontem foi um dia mau para a equipa dos É verdade, aqui para a equipa de Ponte Lima, a Associação Desportiva dos Limianos correu mal, e porquê? Perdeu por 4 bolas a 1 em casa, foi contra um adversário mais forte, na teoria e na prática, que o resultado final acabou em 4-1. Penso que o resultado em si foi um pouco enganador, pelo que eu fui acompanhado através da Rádio Alves de Lima com o relato do Abílio Salima. Na primeira parte, os limianos acabou essa primeira parte empatado a uma bola. O FAF adiantou-se no marcador e já nos momentos finais da partida o Limianos iguala esse mesmo jogo. Na segunda parte, acabou o Limianos, um jogador acabou por ser expulso, o Zé Pimenta, que se não era o capitão já foi em alguns jogos, ou pelo menos é um dos capitães da equipa. Com 10 jogadores contra uma equipa poderosa como é o FAF, as coisas ficaram mais difíceis. Claro. E acontecendo o segundo golo do FAF, o Limianos, ao ter que arriscar mais um pouco, abriu ainda mais, mas o Limianos tinha que arriscar. A partir do momento que estava a perder, tinha que lutar pelo jogo, mas o FAF aproveitou-se ainda mais disso e dilatou o marcador, deu-se por 4 bolas a 1 e complica um pouco aqui as coisas, as contas aqui dos Limianos. Eu queria perguntar, que isto veio com esta derrota, veio complicar um pouco. O Oliveirense ganhou o seu jogo ao Mirandela, acabou por ser um pouco até surpreendente, os números, 3-1, está na 13ª posição, mas isto, por exemplo, ainda não se sabe ao certo, ou quero eu dizer, já me tentei informar com várias pessoas ligadas ao futebol, e o 13º lugar ainda não está definido se garante ou não a manutenção. Ou seja, aqui nós onde estamos a ver, Paulo, está em 13º lugar, que é o último lugar que lhes dá acesso à permanência, não é? Exatamente. Sei que os limianos já se fez chegar à Federação Portuguesa de Futebol, já enviou para lá um comunicado a tentar inteirar-se sobre se realmente o 13º coloca as equipas ou não na Campeonato de Portugal. Ao Gil Vicente? Ao Gil Vicente se conta como equipa de descida ou não. E estão a aguardar, e portanto eu não te sei dizer, para o bem
de todos, não só dos limianos, eu creio que já descerem 4 equipas já é pesado. Eu penso que assim como está, a partir do 14º para baixo, é assim que deveria ficar. Vamos ver o que é que acontece quando serem as confirmações, que até mesmo o Limianos ainda está a tentar se inteirar se realmente o 13º dá ou não a permanência neste Campeonato de Portugal. É que na próxima jornada O Limianos vai à trofa. exatamente, que Vai jogar segundo classificado, ou seja, nestes últimos 3 jogos, ou nestes últimos 2 jogos, calendário mais no próximo, mais um adversário a lutar pela. Exatamente. Foram 3 jogos É, consecutivos: é. o São Martinho, o Exatamente. FAF e agora o o Trofense. O Vizela, praticamente, creio que já Sim. são 7 pontos, matematicamente É. ainda não garantiu, é certo, mas pelo que nós temos visto, o Vizela é uma das 2 equipas que vai passar para a fase dos playoffs, que dá acesso à subida. Depois temos o Trofense, o FAF, São Martinho e o Felgueiras, separados por 4 pontos, estas 4 equipas. Não se adivinha nada fácil o jogo na trofa, Não. mas também, por exemplo, o Oliveirense, que é um adversário direto dos limianos, creio que vai na próxima jornada jogar a São Martinho. São Martinho também tem que ganhar, Exatamente. tem que ganhar esse jogo para continuar então na luta. Não é fácil para ninguém, é que depois o Limianos vai receber o Mirandês, que está mais que obrigado, se quer manter nos campeonatos de Portugal, é favorito e é obrigado a ganhar esse mesmo jogo. Depois vai a Vila Verde, o Vila Verdense, creio que matematicamente já desceu de divisão. Está com 12 pontos. Não te posso confirmar, mas Penso que sim. eu penso que sim. Eu acho acho que durante a tarde, e o Lucas também acho que viu isso, Acho e que disse matematicamente já é possível. já é impossível se permanecer. Também, apesar do Limianos jogar fora de casa, é obrigado a ganhar esse jogo. Eu penso que esses 6 pontos têm que ser obrigatórios por parte dos Limianos, nestes 5 jogos que faltam. Depois, eu acho que na primeira volta perdeu por Mirandês, por 3 bolas. Não digo 3-0, não posso estar aqui a cometer uma gafe, mas tenho ideia que foi um resultado muito surpreendente. A derrota foi, se não foi 3-0, foi lá perto, Paulo. Ou seja, vai à trofa, recebe o Mirandês, vai a Vila Verde jogar contra o Vila Verdense, depois recebe o Chaves Satélite e o último jogo que não conta para nada, que é o João Vicente. Ou seja, os Limianos nestes 4 jogos, eu penso que ao conquistar 7 pontos garantem a permanência. E eu nestes 7 pontos estão a incluir 6 pontos, que é vencer o Mirandês em casa e ao Vila Verde, o Vila Verdense fora de casa, e pelo menos buscar um ponto à trofa, ou mesmo em casa contra o Chaves Satélite, que eu acho que é o 7º classificado. É o 7º classificado, e o Limianos em casa já nos provou que pode também ganhar adversários fortes, porque já ganhou ao Mirandela ainda há aqui umas jornadas atrás e empatou em São Martinho, também foi um adversário muito difícil. Vamos ver o que é que nos aguarda. De salientar neste jogo, eu não fui ver, não é? Acompanhei na rádio, disseram que estava uma excelente moldura humana no estádio, agora é estádio, não é? O Campo de Cruzeiro do estádio de Cruzeiro, continua no Cruzeiro. Muita gente a ver o jogo, a bancada, pelo menos em fotos que eu vi através das redes sociais, muita gente, a bancada repleta de gente, e isso é bom para os limianos que bem precisam, assim como todos os clubes, claro. Exatamente. Vamos avançar já para os resultados da primeira divisão da Associação de Futebol de Viana. Eu tenho aqui um pouco do som ambiente, já está. Avançar com os resultados da jornada 25 da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Arcozelo 3, Cardialense 4, Atlético dos Arcos 2, Neves 0, Lanhenses 2, Chafé 2, Monção 0, Campos 1, Ponta Barca 2, Moreiro Lima 1, Corense 0, Covilhá 0, Valenciano 6, Vitorino Pinhais 0 e Cerveira 1, Viarense 0. A próxima jornada, Neves Cerveira, Chafé Atlético dos Arcos, Lanhenses Corense, Viarense Arcozelo, Cardialense Monção, Moreiro Lima Valenciano, Campos Ponta Barca e Vitorino Pinhais Covilhá. Na classificação, o primeiro Cerveira, com 5 pontos à meia hora, com 5 pontos a separá-lo do segundo classificado, que é o Atlético dos Arcos, que tem 57 pontos. O
Terceiro Valenciano 54, Virense em queda, quarta posição 53, Ponta Barca quinto 43, sexto Linhense 33, sétimo Monção 31, oitavo Neves 31, nono Cardialense 30, décimo Covilhar 30, décimo primeiro Vitorino Pinhais 28, décimo segundo Corense 28, décimo terceiro Moreira Lima 25, décimo quarto Campos 23, décimo quinto Arcozelo 17, Chafé na 16ª posição e última, apenas 12 pontos. Resultados de ontem, algumas surpresas. Verdade, algumas surpresas, umas pelos números que ditaram esses resultados, outras não. Esta jornada, e esta é a minha visão, já ditou muita coisa neste campeonato da primeira divisão distrital. O Vianense praticamente está fora da luta pelo título distrital, caiu para a quarta posição. Neste momento encontra-se a 9 pontos do Cerveira e com 15 pontos para serem disputados. Eu não estou a ver nem por sombras o Cerveira a perder esses mesmos pontos. Ditou esse afastamento, a derrota do Cerveira. Foi um jogo que eu acompanhei, Paulo. Estava em casa, estava a ouvir um relato da rádio e através do YouTube, no canal da Cerveira TV, acompanhei esse jogo. Foi um jogo disputado, equilibrado, posso dizer. Na primeira parte talvez alguma superioridade do Cerveira, mas a ser bem disputado. Na segunda parte o jogo também equilibrado. Creio que o Vianense mais por cima até do jogo, ou a querer mais ganhar esse mesmo jogo, também estava nessa obrigação, já que só a vitória é que interessava ao Vianense. O Cerveira com o empate poderia também ser um ponto positivo. O Vianense a querer mais, mas o Cerveira sempre também a responder e bem na segunda parte, com bastantes transições. Numa delas, e já nos minutos finais, acho que até já passava do minuto 90, numa transição rápida pelo lado direito, o Cerveira faz essa mesma transição, chegando à área do adversário e marcando esse golo que lhes deu a vitória e um certo entusiasmo para as gentes da Cerveira, porque cada vez veem mais perto o título, que eu vejo só como principal rival, neste caso o Atlético de Jarcos, que venceu esse jogo. O Atlético de Jarcos, se o jogo de Vianense-Cerveira acabasse empatado, ia tirar bastante proveito, porque isto são suposições, não é? Iria ficar a 3 pontos do Cerveira, se o Cerveira tem empatado, ainda vai haver um confronto entre estes dois adversários em casa do Cerveira. Mas creio que é o Cerveira e o Atlético de Jarcos que neste momento estão na corrida pelo título distrital. O Vianense nesta jornada acabou por ficar fora dessa mesma corrida. Não matematicamente, mas não será nada fácil, tudo pode acontecer. Sabemos que isto é futebol, mas eu acho muito difícil. Não sei, mas porquê que será que o Vianense nestas últimas jornadas tem são 3 derrotas. Claudicado, exatamente. 3 derrotas consecutivas, Paulo. Uma foi em Lanheses, em casa com o Atlético de Jarcos. Sabemos que o Atlético de Jarcos é um jogo de triplo. E este em Cerveira, em 3 jornadas, claudicaram e de que maneira a ambição de chegar ao título. Sei que há 8 dias não estive aqui, que houve bastante polémica do jogo Vianense-Atlético de Jarcos, em que saiu o vencedor do Atlético de Jarcos por 2-1, e nesse jogo sei que o Vianense esteve na frente do marcador, depois o Atlético de Jarcos chega à igualdade através de uma grande penalidade, bastante polémica, andou uma guerra nas redes sociais. Aliás, o Vianense até emitiu um comunicado com a revolta e uma grande reprimenda, falou desse árbitro, que já não é de agora que esse árbitro, para eles, tem perseguido o Vianense. Eu vi esse lance, não dá para ver bem. Estamos a falar do Nelson Cunha. Do Nelson Cunha, correto. Porque eles já se queixam do ano anterior, em Moreira de Lima, em que o Vianense empatou esse jogo. Saiu nesse mesmo jogo muito prejudicado por esse mesmo árbitro. É futebol, um deles tinha que ganhar. Eu nesse lance eu vi, não consigo ver se realmente é penalti ou não é penalti. Por aquele vídeo que estava nas redes sociais, não se vê penalti nenhum, mas também já se vê só
a parte final desse lance, que é quando aparece o jogador do Atlético dos Arcos deitado no chão e nenhum jogador do Vianense por perto. Não dá para ver a 100% essa situação, diz-se que não é penalti e pronto, são erros que acontecem. Neste caso aconteceu ao Vianense e este fim de semana, pronto, num jogo decisivo do tudo ou nada para o Vianense, saiu derrotado nesse mesmo jogo. Atlético dos Arcos Neves, vitória natural. Lenenses Chafé 2-2, para mim algo surpreendente. Aliás, o Lenenses esteve a perder esse mesmo jogo, Paulo, chegando só depois à igualdade. Arcozil Cardialense, para mim, para quem está a acompanhar de uma maneira geral o futebol, acredito que não seja um resultado, o Cardialense ganhar na casa do Arcozil não seria uma surpresa. Eu esperava muito deste jogo em que o Arcozil pudesse ganhar esse jogo, porque só a vitória interessava. Ainda por cima, nesta jornada, o Campos venceu o jogo em Monção por 1-0 e com muita pena minha e tua e dos arcozilenses, quem torce por aquele clube, eu vejo, ficou praticamente, está praticamente sentenciada a descer a divisão do Arcozil. Cuidado, os jogadores ainda têm que se agarrar a matemática, enquanto ela existir, tem que se acreditar, mas ao olharmos com olhos de ver e se formos mesmo realistas, são 6 pontos para o Campos, 6 que neste caso são 7, porque o Campos tem um confronto direto, com 15 pontos em disputa, e vendo o Arcozil a ter que jogar em Viana do Castelo contra o Vianense. Na última jornada ter que jogar ao Atlético dos Arcos. São jogos. Tem que jogar a Chafé com Recebe Neves e Lenenses. Recebe Neves e Lenenses. Tem que apostar tudo nesses 3 jogos. Acho em todos. Eu não quero falar no é mais evidente porque. Sim, é natural e eu entendo. Vou deixar que acabe o campeonato e depois eu falo. Ok. Porque são muitas coisas. Exato. E eu não quero estar aqui a falar agora, mas todas as jornadas, infelizmente, se passam situações, enfim. Aliás, deixaremos então isso. posso dizer que ontem, aos meia dúzia de segundos, foi marcado o penalti por Arcozil, que não é. Mas também é verdade que marcou no último minuto um penalti a favor do Arcozil, que também não é. Mas se uma equipa sofreu um penalti a meia dúzia, logo no início do jogo, quando se ouve um jogador dizer assim, foi bem sacado, e foi muito bem sacado, está tudo bem. Agora o Arcozil também não vive derroçados. Só quero dizer isto. Adiante. Ok, Paulo. Monção Campos, que já falei deste jogo ao falar do Arcozil, o Campos, uma grande vitória em Monção e que os garante ou que os faça acreditar ainda mais na permanência nesta primeira distrital. Vitória do Valenciano não seria novidade sim, estes números que foram bastante expressivos. Ponta Barca Moreira de Lima, uma vitória arrancada a ferros do Ponta Barca de Alto Moreira de Lima. Sei que Ponta Barca, acho que foi assim a marcha de marcador, a ganhar 1-0, Moreira de Lima ainda chegou à igualdade e depois o Ponta Barca avança outra vez no marcador, ganhando então esse jogo por 2-1. E Courense de Corrilhá 0-0, acabou empatado, também é um resultado bastante aceitável, olhando para o valor destas duas equipas. Claro. Fazendo já e entrando na próxima jornada, na jornada 26, jogos interessantes, sempre, e começámos por um jogo difícil para o Cerveira, é importante para cimentar uma vez por todas que é realmente o mais candidato, porque está em primeiro e leva 5 pontos de avanço do segundo classificado. Vai jogar às Neves num campo e um adversário que nunca é fácil jogar. O Neves, que nos últimos 4 jogos, vitória, empate, vitória e derrota. O Cerveira vem com 5 vitórias consecutivas. O meu palpite, vou apostar, claro, na vitória do Cerveira, olhando para a época fantástica que aquele clube está a fazer. O treinador Tobias Tocado está de parabéns, porque está a fazer, sem dúvida, um excelente trabalho. Um treinador que abraçou o projeto Cerveira esta época, tem uma equipa com bastante qualidade, tem um dos melhores marcadores da prova, que é o Igor Barbosa, um excelente jogador. Aliás, o Cerveira, todos eles, tem uma equipa com excelentes executantes.
Neves, com uma época atribulada, digamos assim, com várias alternâncias de resultados, eu aposto no Cerveira, vendo que é um adversário e um jogo que pode aparecer surpresas, porque é nas Neves, e o Neves, atendendo ao clube histórico que é, também possa querer fazer a sua gracinha neste jogo e criar cenas de dificuldades. Tem vindo a melhorar, perdeu este último jogo, mas foi no Atlético dos Arcos com o clube, neste momento ainda não pelo título distrital, mas vinha nesses 3 jogos anteriores a essa derrota, era 2 vitórias e um empate. Então, a minha aposta tem que ser dada, eu aposto mesmo no Cerveira, no grande candidato. Chafé Atlético dos Arcos. Chafé, último classificado, o Atlético dos Arcos, segundo classificado. Chafé, não tenho muito a dizer, empatou este último jogo. Atenção que é positivo porque foi em Linhas e esteve a ganhar esse mesmo jogo, que é orientado pelo Fernando Rego, o Chafé, e o Lenheses pelo Miguel. Um abraço para o Rio, para todos os treinadores em geral, e às vezes faltam os treinadores, não faltam outros, mas é para todos em geral, porque eu sei que eles também no jogo em Paulo. Mas neste jogo, Chafé com 5 vitórias consecutivas, a atravessar sem dúvida um grande momento. Olha que não posso afirmar, mas desde aquele empate em Arcozelo, o Atlético dos Arcos venceu todos os seus jogos, são 5 vitórias consecutivas. Jogando fora de casa, num Chafé, ainda na matemática, poder chegar. Poderia ter sido. É daqueles jogos que na teoria vais para dentro de campo. Estão ganhos e depois as coisas correm mal e não foi bem assim. Mas aposto na vitória do Atlético dos Arcos, que sem dúvida vai querer aproveitar e pode. Também não pode andar a desperdiçar pontos. Não, a desperdiçar nesta altura do campeonato com adversários inferiores, neste caso o Chafé, olhando para a tabela classificativa. Lenheses-Courense. Lenheses 6º classificado, Courense 12º. O Lenheses, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, uma derrota e um empate, este último diante do Chafé. Já o Courense, empate, vitória, empate. São 2 equipas que estão a atravessar por momentos positivos. O Lenheses jogando em sua casa, eu acho que é favorito a vencer este jogo. A minha aposta vai ser para a vitória do Lenheses, reconhecendo que o Courense também é um adversário muito difícil e também tem um dos melhores marcadores deste campeonato, que é o Ângelo Barbosa, mostrando sempre um avançado muito perigoso para os adversários. Vamos ver o que isto vai dar. É um jogo de tripla e a minha intuição cai na vitória do Lenheses, principalmente por jogar em sua casa. Vianense-Arcozelo. Vianense agora 4º classificado. Creio que é a pior posição desde o início da época. Não me recordo bem daquelas 2 primeiras jornadas, mas acho que venceu logo esses jogos. Começou com empates, não me recordo. Pronto, o que é certo é que o Vianense, grande parte do campeonato, está entre a primeira e a segunda posição. Vai receber o Arcozelo penúltimo classificado. O Arcozelo que nos últimos 4 jogos, ou nos últimos 3 jogos antes desta derrota diante do Cardealense, vitória, empate, até vinha com uma cena positiva, porque se o Arcozelo tivesse ganho este jogo, ia ser benéfico para ainda mais poderem acreditar na tal salvação. Mas joga em Viana do Castelo, Paulo. Eu não acredito que o Viana iniciou com 4 vitórias. Então creio que é a pior posição que até nestas 25 jornadas que o Vianense se encontra, que é a 4ª posição. E voltando a esse jogo, Vianense-Arcozelo, o Vianense com 3 derrotas consecutivas, jogando em casa, apesar que já darem como perdido o campeonato, eu creio que é claramente favorito a vencer esse jogo e aposto na vitória do Vianense, desejando outro tipo de resultado, que me desculpem as pessoas de Viana do Castelo. Ora, Cardealense-Monção. Cardealense, 9º classificado, Monção 7º classificado. O Cardealense, que vinha com 3 derrotas e venceu este último jogo em Arcozelo, já o Monção, depois de 2 vitórias, perdeu este último jogo em casa diante do Campos.
Eu aqui vou apostar na divisão de pontos, olhando para o real valor destas duas equipas. O Monção, que agora está uma equipa estável, está a fazer uma época mais regular. Se vamos olhar para o início da primeira volta, as coisas não estavam a correr de feição ao Desportivo de Monção. O Cardelense, nono classificado, a fazer uma época, a meu ver, tranquila, tem 30 pontos. Está a cimentar o clube nesta primeira distrital. No ano de estreia é um excelente resultado, independentemente agora em que lugar possa ficar. O Cardelense deu uma boa resposta nesta primeira distrital. Havendo condições, é sempre mais fácil. Segunda após segunda, temos falado várias vezes nessa situação e claro que é verdade. O Cardelense tem jogadores com muita qualidade, incluindo jovens que até vêm do próprio Vianense, por exemplo. É um clube apetecível, que tem as condições que todos os jogadores querem trabalhar, e não é fácil, e sabe Deus, e é de louvar a muitos jogadores que trabalham em condições mais deficitárias. Aposto na divisão de pontos então neste jogo. Moreira de Lima, Valenciano. Moreira de Lima, 13º classificado, Valenciano, 3º classificado, que subiu agora para 3º, ultrapassando o Vianense, tirando proveito da derrota do Vianense. O Moreira de Lima vem com um empate e 2 derrotas, já o Valenciano empate e 2 vitórias consecutivas. Eu vou apostar na divisão de pontos, e porquê? Claro que o grande favorito é a equipa do Pedro Loma, o Valenciano, é claramente favorito a vencer esse mesmo jogo, e o mais certo é que isso mesmo aconteça. Mas jogando em Moreira de Lima, lá está, num campo com dimensões reduzidas, num campo pelado, num campo em que todas as bolas divididas, as segundas bolas podem dar o golo, as bolas paradas decisivas. O Moreira de Lima é uma equipa bastante preparada e capaz de se bater com todos os adversários, essencialmente nesse campo, mas já nos tem provado até que se bate em qualquer campo. Verdade. Aposto aqui numa mini surpresa na divisão de pontos para este jogo. Campos, Ponta da Barca. Campos, 14º classificado, Ponta da Barca, 5º classificado. O Campos, nestas últimas 2 jornadas, fez 4 pontos, que foi um grande balão de oxigênio para estarem mais tranquilos, pelo menos por enquanto, e já não falta muito, não é? Porque faltam 5 jogos, mas foi um grande balão de oxigênio esta vitória em Monção, afastando o Orcozelo para 6 pontos, que na realidade são 7, porque tem um confronto direto. Joga em casa, diante do Ponta da Barca, 5º classificado. Creio que Ponta da Barca nem vai subir na classificação, nem vai descer, é o lugar dele. Ponta da Barca é curioso, está a 10 pontos do 4º classificado, Paulo, mas também leva 10 pontos do... É curioso, e com 15 pontos em disputa, eu acho que a posição de Ponta da Barca final será a quinta. Será a quinta posição. Tem quase a posição certa. Exatamente, garantidamente, olhando para a diferença pontual, é mesmo isso que acontece, porque depois, se vais ver do 6º, por exemplo, ao 12º, 28, o 6º, 33, 5 pontos. Exatamente. 5 pontos. Aqui ainda vai andar aqui numa roda, ainda vai dar muito trambolhão estes lugares durante estas 5 jornadas que faltam. Voltando ao Campos Ponta da Barca. Campos liderado pelo Ricardo Trilho, Barca Rui Carvalhal, 2 técnicos jovens, que é a segunda época que estão ao serviço destas mesmas equipas. Eu aqui aposto na divisão de pontos. Ponta da Barca com um certo favoritismo, mas agarro-me ao fator casa do Campos e aposto na divisão de pontos. Piães, Corrilhá, para terminar. Piães, 11º classificado, Corrilhá, 10º classificado. Derby lineano, é um derby lineano. Jogo de tripla. Estes jogos sabemos que tudo pode acontecer. 11º separado por 2 pontos. O Piães pode ultrapassar a Corrilhá, pode alargar a vantagem, ou pode ficar tudo como está, não é, Paulo? Jogando em Piães, olhando para o momento dos adversários, o Piães vem com uma derrota, vitória, derrota. A Corrilhá nos últimos 4 jogos não venceu qualquer um deles. Empate, derrota, andava ali pelos 6º lugar. É o que te digo, estas posições estão sempre a dar a volta a estas posições. Vou apostar na divisão de pontos.
no mais fácil de apostar neste tipo de jogos. Ok, está assim feita a contabilidade da primeira divisão. Os resultados da jornada 28 da segunda divisão distrital. PR 0, Lanhelas 1, Feixense 5, Vila Fria 0, Diocristo 1, Ancorense 2, Barroselas 0, Távora 0, Arraianos 5, Lobos Valdes 0, Torrienses 1, Castelense 2, Âncora Praia 3, Melgacense 1, Larquense 2, Anais 0 e Berteandos 2, Adecas 2. Domingo, mais jogos, Távora PR, Lanhelas Feixense, Vila Fria Diocristo, Lobos Valdes, Barroselas, Anais Raianos, Adecas Torrienses, Castelense Âncora Praia, Melgacense Darquense e Ancorense Berteandos. Na classificação, nada de novo. Primeiro Ancorense 74, segundo Âncora Praia 69, terceiro Castelense 64, quarto Feixense 51, quinto Távora 47, sexto Melgacense 42, sétimo Barroselas 42, oitavo Berteandos 42, nono Pedro 38, décimo Vila Fria 34, décimo primeiro Torrienses 34, décimo segundo Raianos 33, décimo terceiro Lanhelas 32, décimo quarto Anais 31, décimo quinto Diocristo 25, décimo sexto Adecas 25, décimo sétimo Larquense 18, na última posição, décimo oitavo Lobos Valdes com 6 pontos. Aura. Em relação a esta 28ª jornada, realizada ontem, não é? PR Lanhelas 0-1, penso que seriam resultados de tripla, desconhecendo o que aconteceu neste jogo. O resultado não me surpreende, como não me surpreendia a vitória do Pedro. O Feixense, vitória, sim, esperava, mas não por estes números, 5-0 diante do Vila Fria. Num jogo deu Cristo Ancorense, num jogo dificílimo para o Alcorense. O Alcorense só venceu este jogo, teve a ganhar não sei se teve a ganhar por 1-0, depois o Deu Cristo chegou à igualdade, ou até mesmo o Deu Cristo teve a ganhar, isso já não te consigo confirmar neste momento. Mas o Alcorense chegou à frente do marcador, não sei que foi alguma situação algo polémica ou não, porque houve várias mensagens ou vários comentários nas redes sociais de pessoas do Cristo indignadas com o trabalho da arbitragem nesse mesmo jogo. Eu não posso falar disso porque não estava lá, não vi, não posso acreditar em tudo o que se escreve, simplesmente transmito pelo menos o que se foi passando. O Ancorense venceu esse jogo, que também seria de esperar, olhando para a época que está a fazer o mesmo o Ancorense. Barroselas estava 0-0, também o resultado expectável, daria mais favoritismo ao Barroselas por jogar em casa no seu relevado. Raianos 5-0, o resultado, infelizmente, estamos sempre a falar do mesmo, também é um resultado que acaba por ser natural, olhando para a época que o Lobos Valdes tem vindo a produzir. Torriense Castelense, mais um jogo difícil e também polémico, e em que muita gente de São Pedro da Torre esteve indignada perante o trabalho da equipa de arbitragem neste jogo, 1-2. Vitória do Castelense, que eu também esperaria, ou esperava que tal acontecesse. Âncora Praia e Melgacense, também uma vitória natural. Darquense Anais, uma surpresazinha, e o Larquense, que só empatava e não ganhava nenhum jogo, foi com 3 vitórias consecutivas. Bom, 3 vitórias consecutivas. Neste caso o Anais tem feito uma péssima segunda volta desta equipa. Eu diria que é um campeonato para esquecer. Para esquecer, exatamente. Ou para pensar, ou para relembrar, ou para repensar no que se pode fazer em termos futuros. Berteantes 2-2, aqui esperava a vitória do Berteantes, tal não aconteceu, e o Berteantes teve a ganhar esse jogo, mas também não teve a perder, chegando depois à igualdade. Passando para a jornada seguinte, que é a 29ª jornada. Exatamente. Távora Pedro, Távora quinto classificado, o Pedro nono classificado. O Távora vem com derrota, vitória e empate. Távora, que tem um dos melhores marcadores também deste campeonato, que é o Daniel Rocha, que é um dos melhores marcadores da prova. Vai jogar contra o Pedro nono classificado, que não vence há 5 jogos.
nestes 5 jogos tem apenas um empate, uma sequência de 3 derrotas, empate e derrota. O Pedro já passou por melhores momentos e este resultado deste último fim de semana diz-nos isso mesmo, uma derrota em casa diante do Lanhelas. A equipa do Francisco já teve melhores dias neste campeonato, inclusive a andar nos lugares cimeiros grande parte da primeira volta. O Tabra também, que ficou um pouco arredado nesta luta pela subida de divisão, mas o Tabra joga em casa. O Tabra penso que é candidato e favorito à vitória final neste jogo. Eu vou apostar aqui na vitória do Tabra, Paulo. Ora, Lanhelas, Faxense. Lanhelas, 13º classificado, Faxense, 4º classificado. O Lanhelas, que depois de 2 derrotas foi vencer em Perra, a equipa do Perra, 3 pontos que podem ser motivadores. Lanhelas a fazer também uma época nem positiva nem negativa, é uma 13ª posição que não sei se era ao encontro do que realmente os objetivos do clube. O Faxense, com uma excelente segunda volta, 4º classificado, que vinha com um empate e derrota, e nada melhor que uma goleada diante de uma equipa também difícil, que é o Vila Freia, por 5-0 nesta última jornada. Eu neste jogo vou dar o favoritismo ao Faxense, reconhecendo que o Lanhelas, jogando em sua casa, também é uma equipa difícil e que também vence jogos contra adversários também teoricamente mais difíceis e muitas vezes acaba mesmo por acontecer. Mas a minha aposta é que tem que ser dada, e olhando para o que as duas equipas têm produzido neste campeonato, eu aposto na vitória do Faxense. Vila Fria deu Cristo. Vila Fria 10º classificado, deu Cristo 15º classificado. O Vila Fria vem com empate e derrota, 4 jogos sem ganhar, e o Deu Cristo, que até vinha a atravessar uma das melhores fases do campeonato, vinha com um empate, 2 vitórias, e esta derrota pela margem mínima diante de um super, entre aspas, Alcorense, porque é o líder da prova e uma máquina de fazer golos, e que o Deu Cristo, sentindo-se prejudicados ou não, o que é certo é que eles, apesar de tudo, venderam muito caro a sua derrota. Olhando para o momento, reconhecendo que isto é uma derrota que pode lhes dar pontos positivos, pelo menos em termos anímicos, eu aqui aposto na divisão de pontos, mesmo jogando em Vila Fria. Longos Vales, Barroselas. Longos Vales, 18º classificado, já vão há 17 jornadas que pontuaram pela última vez, ou seja, o Longos Vales tem 17 derrotas consecutivas. Antes disso tinha 2 vitórias consecutivas, que são os 6 pontos que tem até o momento, que são 0 empates, 2 vitórias e as derrotas que acabei de... No total são 26. São 26, mas vêm com 17 derrotas consecutivas. O Barroselas, depois de um período bastante negativo, que é uma jornada atrás, nas últimas jornadas, empate, vitória, e este empate último, que foi diante do Tabra, que é um adversário também difícil. O favoritismo aqui é total para a equipa do Barroselas, treinada pelo Tomás Costa, e é aí que recai o meu palpite. Anais Raianos. Anais 14º classificado, Raianos 12º classificado. O Anais não vence há 5 jogos, vem com 2 empates e 3 derrotas agora consecutivas. Paulo, já o Raianos, vitória, derrota e vitória. Atendendo ao momento atual dos 2 adversários, o Raianos está numa melhor fase. O Raianos, que já chegou a fazer uma época paupérria e vem melhorando paulatinamente e tem subido alguns degraus na tabela classificativa, tem 33 pontos, ultrapassou inclusive o Anais nesta última jornada. A vitória do Raianos e a derrota do Anais em Dark acabou por ditar essa alternância de posições. Mas joga em Anais num campo pelado, na sua casa. Eu sempre, pelo menos a minha perspectiva e a minha maneira de ver as coisas, eu jogar em Anais acho sempre que é sempre um campo difícil, independentemente da equipa que eles têm na atualidade, se é uma equipa bastante competente ou não, a atravessar uma pior ou maior fase. Eu aqui aposto na vitória do Anais neste jogo. Poderia recair no empate, mas a equipa do Pedro Lopes tem que dar uma resposta também. Já são 5 jogos sem ganhar, são 3 derrotas consecutivas, tem que voltar às vitórias, e o Raianos pode ser esse adversário que lhes pode
dar então essa mesma vitória. Vamos ver o que é que vai acontecer. O palpite então é na vitória do Anéis. Adecas Torrienses. Anecas, 16º classificado, Torrienses 11º classificado. O Adecas é a equipa dos empates nesta divisão, Paulo, e o que é certo é que mesmo com 13 empates, é a equipa que tem mais empates na prova. Na primeira divisão é Corrirá a equipa que tem mais empates. Aqui é o Adecas, são 13, são muitos empates e eles fizeram a mudança do treinador, que era o Mr. Lau Rebola e agora é o Mr. Jordão. Mas o que é certo é que o Adecas não se consegue livrar dos empates. São pontos que acabam por ser sempre positivos, mas pelo menos em meia dúzia destes empates, para ser realmente positivo, era acontecer as vitórias. 5 jogos, estes últimos 5 jogos, empate, derrota e empate este último. Em Bertiantes, que acaba por ser positivo, com atenção, o Bertiantes a jogar em casa, na minha opinião, era favorito a vencer esse jogo. Eu digo empates às vezes de um modo de brincadeira, porque é curioso, porque são realmente bastantes empates. O Torrienses, que depois de 4 vitórias consecutivas, um empate e uma derrota esta última diante do Castelense. O empate tinha sido em Melgaço, creio que foi contra o Melgacense. O Torrienses também tem vindo sempre em crescendo. Eu aqui, o meu palpite, vou apostar no empate. Mais um empate para o Adecas. Olhando, o Adecas joga em sua casa, isso pode lhes dar algum favoritismo, mas o Torrienses pela época que está a fazer e pela posição que ocupa, que é a 11ª posição, o Torrienses tem 34, o Adecas tem 25, são 9 pontos. Esses 9 pontos, se tivesse 14 empates, tinha 50% de empate no campeonato das jornadas, que são 28 e 13. É verdade. Nas 48. Acho que na bolsa das apostas apostar no Adecas, então brincadeira, sem ofensa para o clube, que respeito muito, atenção, que as pessoas não interpretem mal este meu tipo de comentários. E é o meu palpite, não é? É o empate, Adecas Torriense. Tu também darias um empate, não? Castelense Âncora Praia, o grande jogo desta segunda distrital. O Castelense está na 3ª posição, o Âncora Praia na 2ª posição. Estão separados por 5 pontos. 5 pontos. O Castelense, e isto são tudo suposições, vence esse jogo, fica a 2 pontos do Âncora Praia. Olhando para, não sei se ainda haverá um Âncora Praia Ancorense neste campeonato, que eu creio esse confronto ainda vai acontecer. Não sei se é Ancorense Âncora Praia ou Âncora Praia Ancorense. Ou já houve e ganhou o Ancorense. Ganhou o Ancorense, Paulo, eu posso estar a fazer com... Podes confirmar isso, mas eu vou falar do jogo. Castelense derrota e vem com 3 vitórias consecutivas. Já o Âncora Praia, idem, uma derrota e 3 vitórias consecutivas. Creio que a derrota do Castelense foi com o Ancorense e a derrota do Âncora Praia, se não estou a ver, foi no Tabra. Vamos ter um Âncora Praia Ancorense no dia 12 de maio. Então não estou errado. Não estou errado. Mas o que queria dizer era isso. O Castelense ainda pode olhar com este jogo como sendo um grande jogo para eles, que depois ainda podem vir a tirar proveito ou não desse jogo que colocará frente a frente o Âncora Praia e o Ancorense. Atenção, o Âncora Praia também está a pensar isso, está a 5 pontos, está à espera que o Ancorense perca pontos para depois depender desse confronto direto. Correto? É que isto, a segunda distrital ainda não estão as coisas bem definidas. Tal depressa pode chegar o Castelense à 2ª posição, como o Âncora Praia chegar à primeira posição e o Ancorense cair para a 2ª posição. É um jogo de tripla. O Castelense joga em casa, pode-lhes dar ou não um certo favoritismo. O Âncora Praia é candidato, é uma equipa também bastante experiente, tem objetivos, ainda tem a ambição de chegar ao título, que eu sei. Tenho falado com uma ou outra pessoa ligada
ao Âncora Praia e tem o objetivo de chegar ao título distrital, porque a segunda posição também nos garante. E eu tenho que fazer uma aposta, não é, Paulo? Eu aqui vou, que o tempo está a passar. Mais um empate? Não, vou apostar aqui na vitória do Castelense, essencialmente por jogar em casa. E o Castelense jogando em casa, a equipa orientada pelo Vitor Gramoso, acho que é uma equipa bastante competente a jogar em sua casa. Tenho que fazer uma aposta. Atenção, qualquer tipo de resultado. Este é um jogo de triplo, só que a minha intuição é que a vitória vai cair na equipa do Castelense. Desculpa-me lá, Samuel. O Samuel representa o Âncora Praia, mas eu tenho que dar o meu palpite e eu acho que o Castelense vai vencer esse jogo. Melgacense-Darquense. Melgacense 6º classificado, Darquense 17º. Melgacense vem com vitória, empate, derrota. Já o Darquense com 3 vitórias consecutivas. Se fosse há 3 jornadas atrás, claramente era favorito o Melgacense a vencer esse jogo. Como o Darquense vem com 3 vitórias consecutivas, eu aqui aposto uma mini surpresa, porque jogam em relevado, é no relevado natural, mas o Darquense a atravessar desta fase, eu vou apostar no empate. Ancorense Verteados. Jogando em Âncora, o Ancorense é claramente favorito, primeiro classificado, quer tirar proveito da perca de pontos dos adversários diretos, o Âncora Praia ou o Castelense, ou até dos dois. Eu vou apostar na vitória do Ancorense diante do Verteados, que é sempre uma equipa bastante difícil. Estamos quase em cima do sinal horário, nós voltamos já a seguir.